Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda falando da vida patriarcal, ou seja, dos primeiros patriarcas, e o primeiro patriarca do qual nós estamos falando é Abraão. Agora ele já se chama Abraão. Nós vimos no vídeo passado que Deus mudou o seu nome. Pois muito bem, estava então Abraão cuidando da sua vida e de repente, quando ele vê, alguns visitantes se aproximam. E ele percebe que existe alguma coisa diferente neles. Eram anjos que estavam vindo lá onde ele estava com a sua tenda e os seus homens, os seus bens, a sua família, chamada planície de Mamré. Mamré é força ou vigor, esse é o nome de Mamré. Era um dos amigos de Abraão, então ele estava na planície que pertencia, portanto, a alguém chamado Mamré, amigo de Abraão, que deixava com que ele vivesse por ali. Toda vez que chegava um visitante naquele local, daquela época, era necessário dar honras, tratar muito bem. Isto era primordial, isso era essencial para a cultura daquela época. Então, as honras eram quase real, né? E era uma hora inconveniente, porque a palavra diz que era aí por meio-dia, quer dizer, era uma hora em que não se faziam visitas, mas a regra mandava que se tratasse super bem. E o que acontece é que Abraão manda matar uma res, manda preparar comida, muita fartura, muita comida, porque era a hospitalidade dos beduínos, daqueles que viviam no deserto e que acolhiam os que zanzavam por ali, os que eram nômades por ali. Nesta conversa entre Abraão e os anjos, Sara estava por perto e estava ouvindo. E eles contam então que Sara dará à luz a um filho. Mas Sara diz: como assim isto será possível? Sara já tinha passado o que ela chama de costume das mulheres, ou seja, ela já havia passado pela menopausa e, portanto, se ela não teve filhos antes, agora menos provável ainda de se ter filhos. Mas quem estava falando era um anjo mandado pelo Senhor. Portanto, Sara, ela reage como uma zombaria, rindo-se, mas rindo de zombaria, rindo de descrença de um filho nesta idade, apesar de que Abraão já tinha sido avisado de que ele teria um filho dele, não era Ismael o herdeiro da promessa. E aí Deus lhe repreende através dos anjos. Os anjos vieram falar sobre duas cidades onde Ló estava. Aliás, Ló só está dando problema para Abraão, né? Uma hora ele se mete em confusão com guerra e agora ele se mete numa cidade que é uma cidade corrupta, pecaminosa. Então Deus avisa Abraão de que Sodoma e Gomorra será destruída. Deus poderia ter feito isso sem falar nada com Abraão? Claro que sim, óbvio que sim. Ele não precisava de que Abraão desse permissão, mesmo que soubesse do que Deus estava por fazer. Entretanto, Deus vai adiar a destruição para que Abraão tivesse chance de interceder.
Às vezes, amados, nós ficamos sabendo de alguma coisa, não porque a gente seja tão importante assim. Nós ficamos sabendo porque Deus nos dá uma chance. Deus dá a chance de interceder, de evitar que aquilo aconteça. E é o que Abraão faz. Né? Deus pergunta: ocultarei isso do meu servo? Então ele fala e Abraão começa a discutir. Mas você vai destruir toda uma cidade? E se tiver 50 justos? Não, então eu não destruo. Tá, mas e se faltar um pouquinho? E assim ele foi diminuindo o número até chegar no número 10. Então, se tiver 10 justos, eu não destruo. E aí, Deus para de discutir com Abraão, ele encerra a intercessão. Quando eu falo aqui discutir, é uma discutir no bom sentido, não é discutir de conflito, é discutir no sentido de conversar. Então Deus cessa a discussão, Deus cessa a conversa que estava tendo com Abraão. E eles partem. Eles partem em direção a Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que o clamor de Sodoma subia aos céus. Esse clamor pode significar um brado, pode significar um grito, um grito por socorro, ou pode significar o mal que gritava aos ouvidos de Deus. Então, este clamor, as pessoas sofriam atrocidades, as pessoas sofriam porque os sodomitas e os gomorritas eram perversos, havia perversão, havia pecado e pode ser que eles estavam pedindo a Deus. Não havia compaixão. Estas pessoas eram tão perversas e tão más que não havia compaixão com o sofrimento destes que clamavam. Abraão tinha compaixão e Abraão clamou, intercedeu com fé, com humildade e amor, com compaixão para com todos os habitantes, inclusive os perversos. Ele argumenta que justo e injusto iriam perecer. Deus fala nesse episódio que ele vai descer e vai ver. Esta é uma expressão que ele já usou quando ele bagunçou a linguagem lá quando a Torre de Babel estava sendo construída. Nós já vimos isso num vídeo anterior. Então ele desce e vê se isso é verdade ou não. Não é só por ouvir dizer, né? Mas Deus tem o conhecimento de tudo. Então ele está tomando atenção, essa é a expressão aqui de descer e ver. Ele está tomando atenção para ver se é isso mesmo, se é realmente perversidade. Deus não julga por rumores, né? Não é como pessoas que ouvem falar alguma coisa e elas já agem tomando a justiça nas suas mãos. Não, Deus comprova, Deus dá chance, Deus ele vê por si mesmo o assunto para a sua decisão. Quando os anjos chegam até a cidade, eles encontram na porta da cidade, na entrada da cidade, Ló estava ali sentado. Ló era uma pessoa, apesar de ser estrangeiro, era uma pessoa que tinha um status, tinha uma posição, porque sentar-se à porta da cidade só era permitido para aqueles que tinham uma determinada posição na cidade, porque era o local onde as coisas aconteciam, era o local onde a
justiça era feita, ou seja, os julgamentos eram feitos. Então Ló era uma pessoa de posição na cidade. A despeito de que isso não adiantava de muito, porque a cidade era corrupta, era pecaminosa. Ló oferece hospedagem aos anjos, mas ninguém fez isso. Apesar da corrupção, apesar de estar metido no meio disso tudo, Ló ainda levava em consideração a hospitalidade, né, que se prezava naquele local. Ele oferece hospedagem aos anjos e os anjos, então os homens vão até a casa de Ló. Quando isto acontece, quando eles veem que os anjos foram para a casa de Ló, todos os habitantes, os maldosos, os pecadores, eles cercam a casa de Ló e querem que Ló tire estas pessoas, lance essas pessoas para fora. Eles buscavam os estrangeiros. Seja por arrogância ou seja mesmo por alguns, dizem que ali existia um hábito, um pecado sexual do homossexualismo. Então eles queriam, na verdade, afrontar sexualmente os anjos. Então, de um lado eu tenho Abraão que se desdobrou para melhor receber os anjos. Do outro lado eu tenho os sodomitas que querem afrontar, seja de que forma for, afrontar os anjos. A sodomia ficou conhecida então por esse nome, né? Essa pecaminosidade ficou conhecida como sodomia, que não deixa de ser um crime, um pecado odioso, um pecado capital. E a palavra de Deus compara a sodomia ao incesto e à bestialidade. Bestialidade é o intercurso sexual com animais. Ló tentou falar com eles. Ló, inclusive, sugeriu que as suas filhas lhes seriam dadas, né, para poupar os anjos. Ninguém ouviu. Inclusive os que estavam prometidos em casamento para as suas filhas. Estes estavam no meio da turba, do grupo, né? Os genros de Ló ouviram o apelo e não fizeram conta disso, né? Ninguém ouviu, isto é, a cidade estava sem solução, sem remédio. Deus, através dos anjos, guia Ló e sua família para a segurança. Então eles conseguem sair, atravessar no meio da turba, né? E antes de estarem salvos, Deus não destrói a cidade. Quando eles estavam longe o suficiente para não serem atingidos pelo caos, então Deus destrói com enxofre e fogo. Ló foge para um local chamado Zoar. E isto com enxofre caindo, fogo caindo, e ele se esconde numa caverna. Por que ele não foi se juntar a Abraão? Era perto, né? Então, se o amado está vendo aqui, ó, Berseba está aqui, tá? E Sodoma e Gomorra está aqui. Apesar de no mapa parecer longe, não é tão longe assim. Então dava para ele fugir em direção a Abraão. Mas ele não queria ir para lá. Ele achava que ele estava sendo salvo por conta da sua índole. Ele não era tão mau assim. Então ele estava sendo salvo por si mesmo. Mal ele sabia que ele estava sendo salvo pela intercessão de Abraão. Outra coisa, se ele fosse para Abraão, ia ficar muito nítido
que ele, apesar de não ser tão mau quanto os sodomitas, ele ainda era mau. Ele ainda era ruim. Isso ficaria claro quando ele chegasse perto de Abraão. O comportamento dele não era o ideal. A regra foi: fujam e não olhem para trás, ou seja, não tornem ao pecado, não queiram se desviar dele. Ló e as suas 2 filhas, ou seja, 3 pessoas, nem 10, 3 pessoas se salvaram, porque nem a sua esposa se salvou. Ela acabou, no meio da fuga, ela acabou se condoendo pela cidade, ela acabou querendo voltar, porque ela se volta, ela volta atrás, ela se vira, tá? Olhando para trás. Olhar para trás quer dizer: eu tenho interesse nisso, eu tenho interesse nesse passado, eu não quero olhar para o futuro, eu quero olhar para o passado, eu quero olhar para o pecado e não para a salvação. E ela é destruída junto com todos os outros sodomitas de Gomorra e de Sodoma, né? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída desta forma? Arqueologicamente, nós observamos que aquela região era uma região de betume. Existe betume até hoje ali. Betume é um derivado orgânico que pega fogo facilmente. Tem muito sal, muito enxofre, que é explosivo. A destruição foi um julgamento de Deus. A destruição, pela prova arqueológica, foi completa das 2 cidades. Não só de Sodoma, onde Ló morava, como Gomorra, que era uma cidade vizinha, né? Elas desapareceram porque não havia 10 pessoas justas no local. As provas arqueológicas mostram que foi um meteoro que caiu naquele local. Olha como é a providência divina. Exatamente naquele momento o meteoro caiu, e quando ele estava se aproximando da cidade, ele não estourou no chão, ele virou uma bola de fogo no ar, destruindo tudo, e, portanto, confirma-se a chuva de fogo e enxofre, porque ele queimou no ar, queimando tudo. Ló, escondido numa caverna, depois ele foi para uma outra região, mas escondido lá, ele acaba por ter 2 filhos. As filhas achavam que elas não olharam lá, né? Elas não olharam para trás, elas viram aquele fogaréu, aquela coisa arada toda, aquele estrondo, né? Elas viram aquele apocalipse acontecendo na cidade, e a ideia delas era de que o mundo todo acabou. Tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Então, como os 3 sobreviveram, elas imaginaram que a humanidade tinha acabado. Então, elas pensaram o seguinte: nós temos a responsabilidade de gerar filhos. Nós temos essa responsabilidade. Mal elas sabiam que foi só as 2 cidades que foram destruídas. O resto continuava inteiro, mas a situação foi tão desesperadora que elas imaginaram que tudo tinha sido destruído. Então, elas fizeram um incesto, por causa desta razão que muitos estudiosos da Bíblia, num primeiro momento, entendem a razão. Tá? A razão era de ter filhos. Então, a primogênita embebedou seu pai e teve relações com ele, engravidou, e esta criança
passou a se chamar Moab. Moab, Ab é pai, né? Moab quer dizer filho do pai, ou seja, esse é um filho do meu pai. Logo em seguida, a mais nova fez a mesma coisa. Embebedou o seu pai, teve relações com ele e nasce então uma outra criança chamada Ben-Ami. Ben é filho. Ben-Ami quer dizer filho do meu povo. Ela escondeu a origem que era a origem do pai. Então veja lá, Moab até se justifica, Ben-Ami até se justifica pela mais nova, nós já sabemos o nome dessa mais nova. Mas em relação a Ló, isso não se justifica. A primeira vez tudo bem, mas a segunda vez ele já sabia o que estava acontecendo. E aí ele se deixa embebedar de novo e de novo ele tem intercurso com a sua filha. Isto é incesto. Tá? Moab e Ben-Ami são dois povos que tiveram sempre relações muito conflituosas com os filhos de Abraão, com os descendentes da promessa, Abraão, Isaque, Jacó e depois as 12 tribos. Moab, ele é responsável pela pior situação de pecado, de sedução do povo de Deus. Quando eles estão saindo no Êxodo, quando eles estão saindo do Egito, passaram pelo deserto, quando eles estão nas campinas de Moabe, onde o descendente de Ló, primeiro filho Moabe, está morando, este povo seduz o povo de Deus. É o que aconteceu em Baal Peor, que é a perversão religiosa, que é a idolatria e o adultério, né, religioso, sexual. Então, este é Moab. Além de que este povo não adora a Deus. Este povo, apesar de ser descendente de Ló, só para você ter uma ideia da índole de Ló, este povo cria um Deus chamado Moloque, um dos piores deuses que existem, porque ele exige que se queimem pessoas, mais especificamente crianças. Uma outra questão em relação a Moabe é que nem todos os moabitas, descendentes de moabitas, eram maus. Ruth era moabita e Ruth foi a antecessora de Davi. Então, Ruth, quando casa com Boaz, segue a linha e dali vai nascer Davi. Então, tem-se, no sangue de Davi, tem-se um sangue moabita. Tá? O outro é os amonitas, e é interessante que Moisés, quando liberta, né, quando guia o povo para a libertação, ele proíbe molestar os amonitas, mas ele proíbe somente não guerrear contra os moabitas. Então nós temos aqui duas situações diferentes e todas as interações depois, mais tarde, na história do povo de Deus. Abrão faz uma coisa errada agora. Abrão, sem consultar o Senhor, ele vai para Cádiz e Sur, ele vai peregrinar em Gerar, que o Amado viu no mapa anterior, eu mostrei ali que tinha Gerar, né? Ele vai entre Cádiz e Sur, o deserto de Sur e a cidade de Cádiz, onde Agar parou para depois voltar para casa. Tá? Ele vai até Gerar e ali ele apresenta para Abimeleque, Meleque é rei,
Abi pai, né? No sentido de rei aqui, Deus, né? Abimeleque, o rei, o Deus, é meu pai. O rei é meu pai, o Deus é meu pai. Então, Abimeleque, ele apresenta Sara como sua irmã. Ele tinha medo de ser morto por causa da beleza de Sara. Sara estava com quase 100 anos, né? Mas enfim, Deus fala diretamente a Abimeleque num sonho sobre Sara. Abimeleque volta, né? E fala sobre Abraão. O que você está fazendo? O que você está provocando aqui? Sara, não era muita mentira, era uma meia verdade. Sara não era irmã de Abrão, ela era sobrinha de Abrão, porque ela era filha de Arã, o irmão de Abrão. Mas, assim, eles consideravam filho, então quando se falava minha irmã, podia ser sobrinha, não tinha palavra para sobrinha, então eles usavam a mesma palavra. Então não era uma mentira inteira, mas era uma meia verdade e Deus não se agradou nem desta meia verdade. Tá? Abrão, ele é instado por Abimeleque, mas ele era tido como um profeta, então ele era respeitado por todo o povo ali, né? Abrão confessa sua decisão e ele não se preocupou com isso de respeitar a vontade de Deus, ele fez por conta e aí sofreu as consequências. Abimeleque, então, ele oferece presentes a Abraão. Isso significa que não houve relação entre Abimeleque e Sara, porque se isso tivesse acontecido, ele teria que matar Abrão, ele teria que confessar essa mentira. Então não houve um pecado sexual aqui, não deu tempo, Deus avisou antes, tá? E ele reconhece então o seu erro, dá a Abrão os presentes todos, né? E ele conta o que está acontecendo, né? Ele foi punido com esterilidade desde que Sara passou ao seu harém. Ele fala, olha, tudo está diante de ti, você pode usar a terra que você quiser. Isso significa que ele foi perdoado, houve um perdão. Então não houve um pecado, o pecado não aconteceu, não deu tempo de acontecer porque Deus intercedeu antes, tá? O Talmud diz que quem reza em favor de uma pessoa, de um semelhante, de um irmão, para que Deus lhe conceda algum favor, algum benefício que ele mesmo está precisando, é atendido primeiro. Então Abimeleque fala com Abraão, perdoa Abraão, tá tudo bem. Abraão aceita orar pela fertilidade de Abimeleque, ou seja, para afastar a esterilidade. Quando ele ora por Abimeleque, por uma coisa que ele precisa, porque Sara é estéril, então Abraão recebe primeiro. Foi resultado desta oração e da promessa que Deus tinha feito, claro, né, que Sara concebe e dá à luz a um filho, que nós vamos chamar então de Isaac, que é o segundo patriarca, que nós vamos ver em vídeos posteriores. Amém, amados? Bons estudos!